Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Hora de conferir a nossa entrevista do dia, Juntos para Salvar Vidas. Os sindicatos de trabalhadores rurais dos municípios vizinhos de Casca, São Domingos do Sul e Santo Antônio do Palma, eles estão convidando todos os agricultores para participar com a sua doação de um saco de soja ou um saco de milho. Essas doações, elas devem ser feitas nos sindicatos promotores da campanha e serão revertidas em prol do Hospital Santa Lúcia de Casca. E para falar sobre essa campanha e trazendo informações também do hospital, que é uma das referências na nossa região, o Hospital Santa Lúcia de Casca, nós temos a participação aqui nos nossos estúdios nesta manhã do presidente do Hospital de Casca, Roque Pinzeta. Bom dia, Roque. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. De modo especial, os ouvintes de Casca, São Domingos e Santo Antônio do Palma, a região de atuação do nosso hospital. É sempre uma satisfação estar podendo passar algumas informações a respeito do nosso hospital. E também temos a presença aqui nos nossos estúdios, do nosso parceiro de muitos e muitos anos, sempre disposto a trazer informações à comunidade de Serafeira Correia da nossa região, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casca, Nauro Nissola. Bom dia, Nauro. Bom dia a você, Marcos. Saudar aqui também ao Roque, nosso presidente do hospital. Saudar a todos os ouvintes aqui da Rádio Rosário, de toda a região, de maneira sempre muito especial. Saudar a todo o pessoal de Casca e principalmente nossos associados, seus familiares, que sempre nos acompanham em todas as nossas entrevistas, nossos informativos nas segundas, e hoje de manhã com certeza muita audiência também do pessoal lá de Casca para essa importante entrevista, onde vamos falar então dessa importante campanha também. Essa campanha Juntos para Salvar Vidas foi uma iniciativa do sindicato, Nauro? Sim, nós, enquanto entidade, na verdade, já há vários anos, fizemos então alguns eventos em parceria com comunidades, com a Associação de Suinocultores, no sentido de buscar recursos para auxiliar o hospital nas mais diferentes atividades. E agora, num período de pandemia, onde até não é possível então a realização de eventos beneficentes, e principalmente nós tivemos então essa ideia no mês de março, quando estávamos até reunidos numa reunião com os prefeitos da região, com a diretoria do hospital, falando então da situação que enfrentávamos naquele momento em termos de dificuldades na compra de medicamentos, de oxigênio, no alto custo também. E nós entendemos que era um momento importante de convidar então a comunidade e principalmente os agricultores, por estarem então também num período de colheita, e graças a Deus uma colheita boa, com a produção média, digamos assim, até elevada e com preços bons, que pudéssemos então também participar. E denominamos Juntos para Salvar Vidas, porque sabemos que muitas pessoas passaram, muitas pessoas vieram a óbito em toda a região, o pessoal acompanha na imprensa diariamente, muitas pessoas não tiveram acesso à UTI, muitas pessoas tinham dificuldade e com certeza o hospital tem nos ajudado muito, e se não tivéssemos o hospital, não tivéssemos os profissionais, com certeza muito mais pessoas viriam a óbito. Então entendemos ser importante realizar essa campanha e estamos felizes aí pela adesão que tivemos. Então essa campanha vai até o dia 20 de maio. Nós tivemos então já uma adesão de mais de 70 famílias, com valor já significativo, e fizemos então o convite para que toda a comunidade possa estar então participando e aderindo à campanha. Nesse dia 20 de maio, que é a data limite para as doações que estarão sendo efetuadas através dessa campanha, também será repassado o recurso dessa campanha ao hospital e prestado contas à comunidade com a divulgação do valor arrecadado, Nauro. Sim, nós estamos então, tanto nós, Casca, que São Domingos, Santo Antônio do Palma, fazendo então, recebendo esse valor de quem faz a doação, a sua contribuição. Estamos então fazendo toda uma relação dos doadores, fornecendo então também recibo a cada doador, e estaremos então nesse dia 20, após então o encerramento, fazendo a entrega desse recurso e prestando contas então à comunidade do valor arrecadado. Roque, muito importante
esse auxílio, não somente do sindicato, mas de toda a comunidade, perante o momento que a gente está vivendo, já há mais de um ano, que é essa pandemia? Pois é, durante esse ano, mais precisamente, a gente teve o início dessa questão do Covid em março do ano passado, então estamos já passando de ano nisso aí. O hospital vem se dedicando, tomando todas as providências necessárias para prestar o melhor atendimento possível à nossa população de referência. Isso aí acarretou num aumento de custos e a gente acabou tendo, digamos assim, um déficit financeiro. Eu digo déficit porque o SUS utiliza uma tabela para os atendimentos que há mais de 20 anos não é corrigida. E então hoje a gente tem um valor fixo por atendimento de cada paciente e o valor repassado não é suficiente para fazer frente. De modo especial, mais recentemente, quando, ao que tudo indica, uma cepa diferente do Covid nos afetou aqui na região. Então, os pacientes Covid, que normalmente tinham uma internação 3, 5 dias, passaram a ter internações muito mais longas. Passamos a ter paciente com mais de 25 dias de internação. E o valor a gente recebe por doença, por doente, não é por dia. Então, esse prolongamento da internação acaba necessitando de mais medicação, de mais oxigênio, e isso tudo faz com que a gente tenha esse déficit. Não falamos em prejuízo porque em saúde, em vidas, não se mede em lucros ou prejuízo, até porque a nossa instituição é filantrópica, não tem objetivo de lucros, falamos em déficit. Então nós não temos prejuízo, mas temos conta para acertar no final de cada mês, os funcionários, os fornecedores, para a gente pagar, né? Então isso aí acabou resultando nesse déficit. Com isso fez com que a gente buscasse, primeiramente junto aos prefeitos da região, marcamos uma reunião no gabinete do prefeito de Casca com os prefeitos de São Domingos e Santo Antônio do Palma. Tivemos o apoio deles lá, mas sabemos das limitações também hoje dos municípios por causa da queda da arrecadação, em função até dessas bandeiras pretas e vermelhas, e então não foi o suficiente. E no dia o Nauro, que também estava presente, que também é parte da diretoria do hospital, é o nosso vice-presidente, e sugeriu fazer essa campanha para a gente buscar junto à comunidade, então, esse valor que tem nos faltado. Graças a Deus, mesmo com esse déficit, nós não deixamos de atender ninguém. Temos contado com o apoio de alguns empresários que estão aportando um dinheiro para a gente manter o caixa do hospital, as obras aí. Um valor veio em maio do ano passado do Ministério da Saúde para que a gente tomasse as providências no sentido de providenciar EPIs, medicação e tal. Então esse valor aí conseguiu manter coberto o déficit até praticamente dezembro do ano passado, e aí esse ano sim, fevereiro e março, aí quando a gente teve aquele aumento acentuado no número de internações, a gente teve digamos assim, um déficit bem acentuado. E isso que acarretou essa busca pela comunidade, uma vez que o hospital está aí sendo da comunidade para a comunidade, a gente tem que buscar manter o melhor atendimento possível e também manter as contas em dias para poder continuar prestando esse melhor serviço possível. O que a gente está percebendo agora, uma queda em relação à contaminação do vírus, principalmente nos últimos dias. O município de Casca também está sentindo essa queda em relação aos números? Sim, é importante ressaltar isso, e até faço uma colocação minha, que é uma dedução minha, não é ciência, né? Porque hoje se fala muito, isso é ciência, isso não é ciência. Me parece que no primeiro momento em que surgiu essa nova cepa, que é o que parece surgir um vírus novo, muito mais resistente, eu acho que ele, por ter uma contaminação mais rápida, ele pegou, digamos assim, meio que junto todos que estavam mais suscetíveis a ele.
Então nós tivemos um momento em que tivemos 19 internados com pacientes com Covid e uma busca muito acentuada a nossa emergência lá de pessoas com síndromes gripais e tal, alguns que precisando de internações e outros não. E agora, passado esse impacto inicial, digamos assim, tendo contaminados que estavam mais suscetíveis, agora tivemos uma redução acentuada. Então, semana passada tivemos 9 internações por Covid. Já esta semana, entre domingo, segunda e hoje de manhã, tivemos apenas 1. E nesse momento, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, semana passada, 3 internados com Covid. E essa semana, 1 Covid só. E, então, estamos assim com um número bem reduzido, que graças a Deus nos dá um certo alento, além da questão da saúde das pessoas, também na questão financeira, que dá uma acalmada, né? Porque isso aí, se no ritmo que nós estávamos, assim, só para citar o oxigênio, o consumo de uma semana era maior do que o consumo no mês inteiro do ano passado, na média do ano passado. E isso aí nos elevava sobremaneira os custos, né? E fora a questão de medicação. Então, nós tivemos pacientes que saíram do hospital, nos ocasionando um déficit de 25 mil, 23 mil, 17 mil reais, assim, pacientes que tiveram uma internação mais longa, né? E, graças a Deus, a maioria deles saíram com vida, e esse é o objetivo do hospital, e essa é a finalidade do nosso trabalho enquanto diretoria, né, da equipe médica e de funcionários do hospital. Então, essa questão financeira, depois a gente vai buscar suprir. Estamos também em contato com deputados, a fim de buscar umas emendas de custeio para fazer frente a isso, mas ainda essas emendas de custeio sempre se fizeram necessário para a manutenção do hospital no dia a dia, porque no funcionamento normal, em situação normal, a gente já precisa ir na faixa de 150, 200 mil reais por ano de aporte dessas emendas de custeio para a gente fazer frente às despesas do hospital. Fora a questão do custo das obras, que depois é um assunto que eu acredito trataremos depois. Acho que é importante destacar aqui, Roque, também dos atendimentos SUS, né? Quando a gente, enquanto entidade filantrópica, tem uma obrigatoriedade de atendimento 60% SUS, e os demais poderiam ser, então, convênios particulares, onde teríamos, com certeza, uma receita maior. Mas nós, hoje, então, o nosso hospital de Casca atende mais de 80% pacientes SUS. Ou seja, nós temos, então, um déficit nessa questão de atendimento, onde a gente recebe menos do que é o custo, mas o importante é que o hospital realmente, então, é da comunidade, é para servir as pessoas, e por isso também se justifica, então, a campanha, para que realmente, então, as pessoas possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde, que possam ser atendidas, então, sem custo, e que possam estar auxiliando. E também a gente falava, então, quando faz a campanha, nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, acho que é importante termos, então, a estrutura física, termos os profissionais, termos os medicamentos, termos o oxigênio, porque agora dá a impressão que as coisas estão se acalmando, mas a gente não sabe na frente o que vem. Então, acho que a ideia é um pouquinho isso. Bom, se a gente não precisar do hospital, eu fiz uma doação de um saco de soja, um saco de milho, um valor que eu entendi que era interessante e que eu podia ajudar. Bom, mas não precisei. Que bom que não precisou. Mas é importante que essa pessoa que contribuiu, que colaborou, ela ajudou para salvar a vida do próximo. Então, acho que isso é comunidade, isso é com que realmente nos faz crescer como instituição, como uma entidade beneficente. O que a gente mais percebe, Roque e Nauro, é o poder que se tem em relação à solidariedade. São várias ações que são feitas num momento tão difícil que a gente está passando, né, com várias mortes, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo, e o fator solidariedade vem sendo fundamental, inclusive com um elo interessante de ligação que já se tinha esse elo com os municípios da nossa região, como Serafina, Guaporé e Casca, com os hospitais, mas que se fortaleceu ainda mais este elo aí durante este período, Roque. Sempre o hospital tem mantido essa interação com os demais hospitais da região, principalmente na troca de experiências,
esse contato, isso está acontecendo aqui comigo, ali, como é que vocês estão resolvendo essa situação, ou na busca de informações, até nós passamos por um período de reformas e tal, aquela situação, como é que vocês resolveram aquela situação, como é que melhoraram, manda fotos, como é que ficou o ambiente de vocês, porque a gente não sabe tudo, mesmo uma administração que é mais técnica do que a diretoria, que a diretoria são pessoas da comunidade e a maioria ou todos sem um conhecimento técnico da área de saúde, né? Mas sempre há mudança de normas e então é importante esse trabalho que é feito com o André aqui de Serafina de modo especial, uma vez que estamos aqui em Serafina, com a administradora de Guaporé, Paraí também tem sido trocado experiências, Marau, a gente tem mantido assim esse trabalho, essa troca de experiências, o que agrega muito para que a gente possa obter um resultado melhor no trabalho desenvolvido pelo hospital. Serafina, está sendo feito obras no bloco cirúrgico, o novo bloco de Serafina Correia que será utilizado, mas Casca também está fazendo melhorias e várias obras estão sendo realizadas durante esse período, Roque. Isso, nós no último ano passamos por um período de reformas muito grande. Eu diria que praticamente 80% do nosso hospital está sendo reformado ou foi reformado, porque estamos em fase final. Todo o bloco, para quem conhece o Hospital de Casca, o bloco principal de frente para a Rua Vitorino Monteiro foi totalmente reformado interna e externamente, com adaptação às normas técnicas atuais, principalmente de acessibilidade, então demandou uma mudança praticamente de todas as paredes internas para que se aumentasse o tamanho dos quartos, para que tivesse maior espaço de circulação. Então foi trocado todo o piso, todos os banheiros, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, todo o encanamento de oxigênio, todas as aberturas internas e externas, então praticamente ficou novo, né? E isso a gente tinha umas emendas parlamentares num valor de R$800 mil, que previa mais ou menos a reforma de 80% do bloco, desse bloco principal. A gente avançou, uma vez que ia mexer para que não ficasse partes diferentes, pisos diferentes, desníveis de piso, às vezes aí você não troca uma porta, fica diferente da outra janela, a diretoria optou por fazer todo ele, então o bloco principal foi restaurado 100%, colocado de acordo com as normas técnicas. E aí, já que vem aquela coisa que quando você mexe em reforma, você olha, mas já que está aqui com o pessoal e tal, precisaria melhorar aqui, vamos mudar isso, vai sair a emergência daqui, vai para a parte nova, aí essa parte aqui vamos adaptar para trazer, agora a gente tem a regionalização da otorinolaringologia, então vamos trazer para esse setor, então já vamos fazer a reforma, então onde havia emergência anterior foi totalmente reformado, então aí passamos para o bloco dos fundos, aí adaptamos um espaço para os pacientes da ala de dependência química, que nós temos 4 leitos em convênio, mas chegamos a ter 5 ou 6 internados às vezes ali, então criamos um espaço para eles. Entramos agora no bloco cirúrgico, aproveitando esse período em que ficou cancelada as cirurgias eletivas em função da questão do Covid, só as emergenciais, então a gente facilitou fazer um trabalho de reformas que precisávamos adaptar, então a gente foi, digamos assim, está fazendo 50% a mais do que estava previsto, pelo menos. E isso também requereu um investimento muito maior, que não estava previsto nas emendas parlamentares, e fizemos ele num padrão um pouco acima do que era o previsto também nessas emendas. Então temos ali um valor de recursos que a gente buscou em empréstimos sem juros com os empresários que eu citei primeiro, né? A gente tem uns valores a restituir a esses empresários, sem juros, já alguns há mais de ano, inclusive o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que aportou um valor significativo também nessa reforma em doação e em empréstimo sem juros. E alguns valores a gente obteve em doação do empresariado aí para aquisição de equipamentos, para suprir essa questão. Então, essas campanhas que a gente busca e que a gente faz aí,
dizer para a comunidade que não é uma questão de incompetência administrativa, mas principalmente a administração e a diretoria assumir, às vezes, digamos assim, um desafio maior do que o previsto na busca de acelerar essas melhorias para que a gente tenha uma qualidade melhor de atendimento, de internação. E primeiro o Nauro falava que hoje a gente tem assim em torno de 80% das internações SUS, quando a nossa obrigação era 60%. Talvez ela se deva ao crescimento da internação SUS, porque a qualidade da nossa internação SUS é exatamente o quarto ambiente do SUS e do particular, e o atendimento é igual ao particular. A única diferença é a questão de ter o quarto privativo ou coletivo. Mas ainda assim o nosso quarto coletivo é 2 pacientes ou 3 pacientes no máximo. Mas assim, o banheiro, o formato, o material utilizado no banheiro, no piso, na parede, é exatamente igual. Então não temos um grande diferencial entre o paciente particular e o SUS ou o convênio, a não ser a questão de ser privativo o quarto, né? Então isso faz com que o cara diga, mas não, vou ficar aqui e tal, vou ter uma companhia, ou quando o acompanhante tiver que sair, tem o acompanhante do outro que pode até dar uma olhada. Então muitos estão optando pela internação SUS, onde antes, como existia um diferencial maior, acabavam optando por um particular, né? Então o nosso atendimento evoluiu muito nessa questão, principalmente na questão física, da estrutura física que a gente oferece ao paciente, mas junto com a estrutura física, quando a gente oferece uma condição melhor, até o atendimento que o profissional técnico de enfermagem, o médico pode oferecer ao paciente também evolui, né? Então a gente teve um crescimento muito importante nisso aí. E quando a gente dizia na busca de emendas aí, não só foi buscado emendas de custeio, como foi buscado outras emendas para equipamento. Então nós tivemos nos últimos 4, 5 anos aí uma evolução muito substancial também nos equipamentos de diagnóstico que a gente pode oferecer aos profissionais que aí estão, para que possam evoluir nos cuidados com os pacientes. Isso foi buscado junto aos políticos, né, aos deputados da região, e graças a Deus assim os nossos representantes políticos da comunidade entenderam da importância que o hospital é da comunidade como um todo e não da prefeitura ou da Secretaria da Saúde. E então nós tivemos assim essa busca por todas as lideranças políticas, independente do partido que lá estão, né? De oposição, de situação, de partidos que não têm representação na Câmara de Vereadores, mas que tem o diretório constituído no município, e até um caso de deputado que não tem nem representação de diretório constituído no município, mas que nos está aportando 150 mil para equipamentos, né? Porque fez uma votação expressiva em Casca e a gente procurou, e ele entendeu que mesmo não tendo o seu partido constituído no município de Casca, era importante esse aporte para o nosso hospital. Então a diretoria tem ido buscar, tem crescido, tem buscado essa melhoria, e elas vêm acontecendo assim gradualmente. E outra coisa que vou abusar do tempo aqui da rádio, até para colocar que a comunidade às vezes não conhece assim uma realidade que eu acredito que tenha sido também a realidade daqui de Serafina Corrêa. Nos últimos anos o hospital de Casca vem melhorando significativamente, e isso não se deve basicamente porque o presidente ou a diretoria do hospital ou o administrador do hospital foi mais competente do que os outros que passaram, mas porque nós tivemos na Constituição de 1988 uma definição do Estado, o país em si, como Estado laico, né? A divisão do Estado das religiões. E aí,
passou a se ter uma dificuldade muito maior dos hospitais ligados às igrejas, das instituições, não só hospitais como todos, no acesso a verbas públicas. E os nossos hospitais aqui, tanto de Casca quanto de Serafina, eram ligados à igreja, à mitra diocesana. E então, nesse período, não havendo acesso a essas verbas públicas e somente o acesso ao pagamento pelos serviços prestados pelo SUS e com o congelamento da tabela, cada vez mais foi ficando restrito à receita dos hospitais. Então, praticamente se conseguiu só manter o atendimento e não se conseguiu a melhor ou a reposição de equipamentos que foram ficando obsoletos, né? E isso aí gerou, digamos assim, o sucateamento das nossas instituições, de modo especial do nosso hospital. E há uns 6 ou 7 anos, o padre, então, que estava no hospital, era o padre Adelar, tendo essa percepção, convidou uma diretoria e meio que deu carta branca ao vice-presidente, então, que era o falecido Lanes Milhavaca, e ele teve essa percepção de tipo assim, olha, se nós não evoluir, se nós não melhorar o hospital, isso aqui vai virar um postão, porque em seguida nós não vamos conseguir renovar os convênios, porque o nosso hospital está totalmente sucateado e fora das normas, né? Então ele mesmo bancou de recursos próprios um projeto novo dessa reforma que acabamos de citar e tal, e depois disso ele acabou falecendo, ele é então presidente do hospital, assumiu o Ayrton Zandoná, junto com a diretoria anterior à nossa, buscaram junto com o padre, então o padre Luiz Signor, que é o atual pároco de Casca, e ao bispo de Passo Fundo, começou com o bispo anterior, que é o Dom Altieri, agora o Dom Rodolfo. Agora o Dom Rodolfo, mas aí com o Dom Rodolfo aconteceu a doação do patrimônio do hospital para uma instituição comunitária, que se criou então uma associação comunitária para tocar o hospital. A partir de então, passamos a ter acesso a essas emendas, a essas verbas, o que propiciou todo esse crescimento, esse avanço do hospital. Então, primeiro, por ser uma entidade comunitária, a comunidade passou a participar mais, porque o hospital hoje é nosso, é de todo cidadão casquense, né? Independente de ser associado ou não do hospital, dessa associação comunitária, mas é dele, né? Porque ele está aí para atender a toda a comunidade Casca, São Domingos e Santo Antônio do Palma. E a gente passou então a ter toda essa evolução. Então, muita disso se deve a essa transformação do hospital para comunitário. E muitas pessoas da comunidade não têm esse conhecimento. Então, é importante a gente colocar, toda vez que a gente tem acesso aos microfones das rádios, quer seja da Rosário ou outras rádios da região, para que a comunidade tenha ciência disso, né? Porque às vezes fica marcado, o administrador anterior foi incompetente, ou a diretoria de então e tal, mas tinha essa dificuldade muito grande. Então, isso muito se deve a essa evolução, essa transformação do hospital de uma entidade filantrópica, também antes, mas ligada à igreja, para uma entidade filantrópica comunitária, sem essa ligação com as igrejas, o que passou a ter esse acesso a essas verbas públicas. Obrigado pela participação de vocês, então, aqui nos estúdios da Rádio Rosário, trazendo essas importantes informações. É sempre muito bom a gente ficar sabendo de informações de hospitais de referência, como o Hospital Santa Lúcia de Casca, e mais do que tudo, essa campanha que está sendo desenvolvida, parabenizando você, Nauro, e todos que estão à frente dessa campanha. Obrigado, bom dia. Muito bem, de minha parte, Marcos, então agradecer a você, aqui a toda a equipe da Rádio Rosário, por essa oportunidade, por esse espaço de divulgar a campanha e também divulgar o trabalho, as ações do hospital. Então, quero só reforçar aqui a todos os ouvintes que se sintam, nós damos o nome, então, Campanha Juntos para Salvar Vidas, com o pensamento: dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Então, todos que forem fazer a sua doação, que não sintam essa falta desse valor que está doando, mas sim que se sintam felizes por estarem ajudando, por estarem auxiliando e principalmente por estarem juntos salvando vidas. Então, abraço a você, Marcos, abraço a todos os ouvintes. Deixando também o microfone à disposição do presidente do Hospital Santa Lúcia de Casca, Roque Pinzeta, para as suas considerações finais e parabenizando pelo trabalho desenvolvido
não somente por você, mas por toda a equipe do Hospital Roque. Queremos também agradecer a você, Marcos, por esse espaço, a Rádio Rosário, e de modo especial também estender o agradecimento ao Nauro e aos demais presidentes dos sindicatos de São Domingos e Santo Antônio do Palma pela iniciativa, por essa campanha, e a toda a comunidade que está abraçando o hospital e tem colaborado conosco, propiciando que a gente possa crescer, possa evoluir nessa prestação de serviço à comunidade. Então, meu agradecimento a toda a comunidade e a vocês da Rádio Rosário.